Na verdade, não era para eu estar aqui gravando esse podcast, mas de repente, uma série de situações aconteceram e o inesperado aconteceu. E me levou então a gravar um episódio que eu não havia programado, mas eu entendi que existia um recado maior por detrás de todas essas intercorrências. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Quantas vezes o universo vai nos dando recados, sinais para nós ajustarmos as nossas rotas e, sem perceber, nós acabamos parando e ficando ali, estáticos, congelados, sem perceber tudo aquilo que o universo de fato quer nos contar. É importante nós entendermos que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem uma mensagem, ou um aprendizado, ou um recado, e cabe a cada um de nós compreendermos ou não. Também é importante você entender que a consciência sistêmica, ela sempre busca reparação, equilíbrio e aprendizado. Então, muitas vezes, ela gera uma repetição de determinada dinâmica que envolve a sua história, a história da sua família, para que você viva um aprendizado, uma conscientização sobre algo que ocorreu no passado e você ainda não tinha tomado tamanha consciência daquela dinâmica. Talvez você nem soubesse daquela dinâmica, mas por ninguém conhecer ou ter compreendido na época, as gerações seguintes vão sendo submetidas a sentimentos semelhantes. Com qual intenção? Entregar dignidade para aqueles que um dia viveram e se sentiram desqualificados, sem dignidade, sem serem vistos, sem terem o direito do reconhecimento que sobre a prática da sua contribuição. Então, todos aqueles que fazem parte da nossa família contribuem de alguma forma. E a partir do momento em que nós ignoramos a existência ou até mesmo algumas dinâmicas referentes e pertinentes a alguém, isso vai bater na nossa porta, na porta das gerações seguintes. Para quê? Para que todos recebam o devido respeito e o valor por aquilo que entregaram. Se hoje você está aqui, é porque o seu sistema prosperou, é porque a sua família prosperou. Talvez a duras penas, talvez através de algumas dores, sofrimentos, infelicidades, partidas precoces, mas a vida prosperou. E quando a vida prospera, é importante reconhecer a contribuição de cada um. Kátia, mas como eu vou reconhecer a contribuição de um antepassado que foi um antepassado cruel, um antepassado que causou dor, sofrimento, injustiça? Quando ele pratica dor, o sofrimento e injustiça, ele libera você de ser o vilão dessa família. Esse sistema ainda precisava aprender com a dor, com a injustiça. E alguém se disponibilizou, disse: eu vou ser este que vai causar o dano. Eu vou representar a ovelha negra daquela família, exatamente para que os outros sejam liberados. E quando você olha para uma prática que você não concorda, você também ali faz uma escolha. Aquilo que você não quer ser, aquilo que você não quer praticar, aquilo que você não deseja para você, aquilo que você não deseja se conectar. Então, quando você vê algo que gera desconforto, quando você se conecta a algo que é condenado pela sua mente, também existe um valor, também existe um propósito. E é importante você levar isso em consideração. Então, hoje nós vamos compreender quais são os recados nas entrelinhas que o sistema nos entrega e às vezes nós, damos as costas, ignoramos e nem sequer levamos em consideração aquilo que às vezes fica batendo com muita força na nossa porta. Eu vou compartilhar com você duas experiências que eu vivi essa semana. Uma delas, inclusive, porque eu estou aqui hoje na minha sala gravando esse podcast. E por que eu tive que reorganizar a minha agenda? E por que tudo, né, precisava ser visto como foi? A partir do momento em que nós entendemos os recados que Deus nos dá através das dinâmicas da vida, nós somos liberados para vivermos novas escolhas, novas situações, novas realidades, novas oportunidades. Enquanto nós ficamos nos lamentando, reclamando, criticando, e até mesmo tentando entender, puxa, mas por que isso? Por que isso? Por que não foi diferente? Por que isso? Por que não foi diferente? Automaticamente, nós vamos ficar olhando para a dor
e não vamos olhar para o aprendizado. E como consequência, mais do mesmo vai acontecer na nossa vida. A partir do momento em que nós sentimos gratidão pela forma como tudo acontece, pela forma como tudo se desencadeia e se mostra, se manifesta no nosso cotidiano, nós somos liberados para vivermos então uma completude ainda maior. E esse é o primeiro aprendizado que eu convido você a anotar hoje na sua autobiografia, no seu caderninho de recados, de lembretes, sobre os nossos encontros semanais. Não sei se você está lembrado, mas eu estou, que nós tivemos um encontro com a Eliane alguns episódios atrás, e eu convidei você a começar a criar um caderninho com a sua autobiografia. Ali, ele pode representar uma pequena anotação diária, uma pequena frase, ou então contextualizações sobre a sua vida, sobre o seu cotidiano, se tornando um diário e até mesmo depois deixando um grande recado, uma grande mensagem para os seus para as gerações seguintes e como uma forma de registrar tudo aquilo que os seus antepassados praticaram, deixaram como legado para você e você tem praticado hoje. Enfim, mas então a primeira mensagem que eu quero que você anote é exatamente essa, né? E você pode ir além, você pode propor um pequeno exercício a partir disso. Como eu desejo hoje me conectar à vida e rever, fazer uma pequena revisão sobre as interpretações que eu estou fazendo a respeito de tudo que está acontecendo comigo. E eu te sugiro começar olhando exatamente para aquilo que te incomoda muito. Talvez o que te incomoda muito você esteja reclamando, lamentando, até ignorando ou tentando se afastar. Mas é o momento de olhar de frente para essas dinâmicas, de olhar de frente para essas questões e talvez começar a reavaliar o valor que elas têm para a sua vida. Talvez você ainda não consiga identificar o que elas representam, mas você pode começar fazendo uma pequena frase de gratidão e dizendo: não compreendo por que acontece. Me incomoda? Sim, me incomoda. Eu não vou ignorar o fato de ser incomodado por aquela situação, de estar incomodada por aquela situação, de estar desconfortável com ela. Mas eu quero aprender, né? Eu quero me abrir a aprender. E eu sinto gratidão por também experimentar a frustração, o desconforto, o medo, a insegurança, enfim, a desorganização que aquela dinâmica está gerando na minha vida. Esse é o primeiro passo e o passo fundamental para você, então, construir uma percepção mais profunda sobre tudo que está acontecendo com você. Então, eu te sugiro realmente, ou para fazer agora essa dinâmica, parando um pouquinho esse nosso podcast e fazendo exercício, depois voltando e seguindo, ou então você pode assistir até o final, até porque eu vou te dar um exemplo bem interessante sobre o que aconteceu comigo essa semana, e aí depois você pode utilizar desse exemplo também para avaliar com mais profundidade tudo aquilo que está acontecendo com a sua vida. Bom, então eu contei para você que a consciência sistêmica ela tem metáforas para falar com a gente e ela usa de muitas metáforas. Ela usa de muitos mecanismos para dar os recados que ela deseja nos entregar. Qual é a intenção desses recados? Gerar uma expansão de consciência e, a partir dessa expansão de consciência, você começar a se relacionar com a dinâmica da vida de uma outra forma ou tomar providências, sejam providências racionais, sejam providências de atitudes, sejam providências no que diz respeito à revisão do pensar, do praticar, de como você se relaciona com toda a dinâmica da sua existência.